Pai do Senhor. Amém. Estou muito feliz com o convite, com as irmãs que vieram. Falei, Senhor, será que vai alguém? Será que vai alguém? Será que alguém está disposto a ouvir um pouco, né, sobre saúde mental, sobre como a gente se relaciona com as nossas emoções? Mas o Senhor preparou uma manhã especial para nós, porque eu também aprendo, passando também um pouquinho do meu conhecimento. Como a maioria me conhece, eu atendo já há 5 anos, sou psicóloga clínica, e esse trabalho com mulheres eu já desenvolvo desde a minha graduação. Meu TCC que eu escrevi foi sobre a psicologia como reforçadora do racismo. Então, já vim estudando ali um pouquinho de como isso se dava a partir de um olhar da mulher, de uma estrutura que a gente vive baseado no racismo, entre outras coisas, né? E esses últimos dias têm sido dias bem difíceis para mim com a questão das notícias que a gente vem ouvindo, né? Do quanto tem sido difícil estarmos andando na rua, lidando com algumas situações, ouvindo algumas coisas de todas as idades. Não é só a idade, né, de uma adolescente ou de um jovem, todas as idades a gente tem passado por muitas violências. E eu comecei a orar ao Senhor, falei, Deus, o que o Senhor quer falar lá, passar, né, para cada uma de nós, entendermos um pouquinho sobre esse tema, entendermos um pouquinho como a forma que a gente se posiciona no mundo, na nossa casa, na igreja, na nossa família, e isso influencia na estrutura que nós estamos inseridas. Tanto estruturas que a gente vem desempenhando papéis que a gente passa, né, dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos avós, como também a partir de mim. Um exemplo, eu ainda não tenho filhos. Então, daquilo que eu aprendi, o que eu quero passar para as minhas próximas gerações? E o quanto a forma que a gente se posiciona é muito importante. Porque hoje eu vou falar sobre 3 viés aqui, que é o viés espiritual, que é a nossa vida espiritual, a gente precisa estar alimentada espiritualmente, que é o viés físico, que está tudo interligado, e o viés emocional, que está baseado na nossa mente. Esses são os 3 viés que já vamos estar aprendendo aqui nessa manhã. O quanto, quando a gente tem os 3 alinhados, a gente consegue ser uma mulher saudável diante de Deus. E, automaticamente, eu sendo uma mulher saudável, eu faço parte de uma igreja saudável. Eu faço parte de um corpo saudável, que é onde Paulo fala que todos nós somos um corpo, né? Então, quando eu estava pesquisando e entendendo sobre esse tema, eu começo a refletir do quanto, muitas das vezes, a gente, às vezes, atribui ao lado espiritual, que a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa falar do amor de Jesus, a gente precisa vir, né, estar aqui na igreja em comunhão, aprender, compartilhar a palavra. E, às vezes, a gente está cheia desse lado. Estamos, né, nos movimentando, agindo, sendo usado por Deus, sendo um instrumento. E as outras áreas? Como é que está a nossa área física, que, como eu falei, está tudo interligado, e como está a nossa área emocional? E a gente leva para a realidade do mundo, né, das pessoas que estão lá fora. Pode ser que a área física está lá em cima, porque a gente está vivendo um boom agora da saúde mental, que todo mundo está fazendo atividade física. Todo mundo faz academia, todo mundo cuida do corpo, faz estética, né? Está todo mundo lá nas alturas em relação a essa parte física. Então, aí a gente está vendo um outro boom das mulheres cuidando mais do corpo, né, das mulheres cuidando mais da aparência, cuidando mais da beleza, investindo nessa área. A gente vê que a área da estética cresceu no nível que antes a gente não falava sobre isso. A gente não falava sobre as áreas que forneciam cuidados pessoais para a mulher, tanto com o corpo, quanto com o cabelo, enfim. E aí agora a gente vai para outra área, que é a área da saúde mental. O quanto de casos, né, que foram surgindo depois da pandemia, que a gente consegue perceber do adoecimento em massa. Não é só eu, Darine, que sinto e tenho que lidar com ansiedade.
todas nós estamos inseridas num contexto em que as coisas estão muito mais aceleradas e a gente acaba respondendo dentro dessa realidade. Então, não é uma coisa isolada. E aí é o boom, que as pessoas procuram mais, né, sobre a sua saúde, estão tentando entender melhor como que funcionam as doenças, como que funciona. A gente consegue perceber mais casos de transtornos mentais que antes não existiam tanto. E isso é tudo derivado da forma que a gente enxerga a vida, a forma que a gente lida com as nossas emoções, com os nossos traumas. Então, a gente consegue perceber que, se a gente não tem uma saúde espiritual saudável, as outras duas vão de ralo abaixo, né? Porque não funciona. Se a gente só tem a vida física ali, preocupada com o meu corpo, com a minha alimentação, e não tem uma vida espiritual diante de Deus, a gente não fica fortalecido. A gente não consegue mais caminhar ali. A gente fica desmotivado, fica desanimado. E se também a gente só se baseia nas questões emocionais, as outras partes também ficam todas, né, sem um funcionamento. Então, hoje eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente também abordar um pouco disso e começar a se questionar. Dentro dessas 3 áreas, como eu tenho lidado com a minha saúde física? Eu sou uma pessoa que estou em movimento, eu sou uma pessoa que busco me cuidar, eu sou uma pessoa que busco estar socialmente com pessoas, porque quando a gente está com pessoas, tem uma coisa muito importante na neurociência, que é o que eu estudo, que quando a gente está com pessoas, isso libera um neurotransmissor chamado de ocitocina. E esse neurotransmissor, ele faz com que a gente se sinta prazeroso. Sabe aquela conversa que você tem com uma pessoa que você fala, nossa, foi tão bom aquilo? Estava precisando ouvir? Nossa, aquela pessoa me ouviu de uma forma... Isso é ocitocina. E isso, liberando no nosso cérebro, no nosso corpo, isso vai fazendo balanceamento com as outras partes que a gente está lidando, que é com estresse, que a gente lida diariamente com estresse, com a ansiedade. Então, lidar, estar com pessoas, estar aqui em comunhão, até isso Deus cuidou, gente, que Deus ele é perfeito, tudo que Ele faz. Estar em comunhão, que é o corpo, libera substâncias. Umas com as outras, a gente consegue lidar melhor com aquilo. Mas isso eu vou levar para um outro momento. Vamos seguindo aqui. E quando a gente fala sobre esse processo da Bíblia, da neurociência, com os cuidados pessoais, a gente precisa entender muito uma frase que eu atendo muitas mulheres, e a muitas mulheres cristãs. E eu ouvi um relato de uma pessoa no outro dia, de uma profissional da área militar, que esse dado me assustou. Ela falou assim, num vídeo, que a maioria dos casos também de extrema violência que a gente vive hoje no Brasil são, a maioria deles, mulheres evangélicas que passam por isso. E quando ela falou isso, eu me assustei. Porque eu falei assim, como assim? Como que a maioria das pessoas que passam por esse processo da extrema violência, seja ela qual for, irmãs, não vou estipular tipos, são cristãs? O que a gente está fazendo com a palavra? O que a gente está aprendendo, de fato, dentro, né, aqui é um espaço. Mas o que a gente está aprendendo, de fato, com a palavra de Deus, para que a gente não passe por esses tipos de violência? E quando eu falo violência, não é só violência no sentido de ao extremo, mas a violência na humilhação, a violência no desrespeito, a violência em manter uma relação que, às vezes, não é mais da vontade do Senhor, a violência do cuidado. E eu fiquei pensando, esse dado me assustou muito, porque eu falei assim, a gente entende que a palavra ela é um manual de vida, de estrutura. E o Senhor, Ele separa muito bem na palavra a função do homem e a função da mulher. Ele deixa isso muito bem estabelecido. E o quanto a gente está conseguindo aplicar aquilo que o Senhor está nos ordenando, aquilo que o Senhor ele está nos ensinando. E aí eu fiquei refletindo sobre essa fala dela, porque ela é uma policial militar, então ela atende muitos casos assim,
E ela disse que a maioria dos casos que são acionados são casos de mulheres que estão dentro da igreja, que conseguem chegar até lá. E isso eu comecei a me assustar, porque eu fico pensando que a gente, às vezes, coloca muito uma responsabilidade no homem, mas a gente também precisa se posicionar enquanto mulher. No cuidado, naquilo que a gente aceita, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente enxerga, aquilo que é bíblico. Então, não só nos posicionarmos em oração. Lembra que eu falei? A parte espiritual, a parte da saúde mental e da parte da saúde física. Então, a gente não tem como só se posicionar em oração. Tem coisas que a gente precisa também começar a aplicar, para que a gente consiga estabelecer o que está na palavra de Deus. E aí, quando essa pessoa ela começou a falar sobre esses processos das violências dentro de relacionamentos, né, isso me assustou muito. Porque na minha cabeça, eu imaginava que ela falaria de pessoas que estão fora dessa realidade. E aí eu comecei a falar, eu falei, Deus, o quanto a gente precisa falar sobre isso no nosso meio, porque tem muitas pessoas que não entendem e passam por situações e não sabem que aquilo ali não é algo que Deus está preparando para a gente. Não é algo saudável para a gente, não. Porque Deus ele estabeleceu as funções. E aí, seguindo isso, a gente precisa também refletir em algumas frases que a gente acaba trazendo em relação a nós, mulheres, né? No sentido de mulher forte não é mulher que nunca chora, nunca cansa e nunca desaba. A gente precisa desconstruir um pouquinho esse rótulo, do quanto a gente acaba, às vezes, sustentando essa fala, né? De, não, eu tenho que ser forte. Quem é forte? Não, mas eu não posso chorar. Como assim? Algumas coisas a gente precisa ir desconstruindo. E o pastor Júnior, na aula que a gente teve essa semana do discipulado, ele estava falando uma coisa muito interessante, que ele estava falando sobre cristologia, explicando um pouco disso para a gente. E ele veio trazendo um pouco de como o Senhor ele estabeleceu papéis fundamentais para todos nós. E, às vezes, a gente lê a palavra, a gente entende, mas a gente não consegue aplicar. É como se a gente estava discutindo um pouco isso. É como se a gente entendesse qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, qual é o papel da criança, como é que a gente tem que lidar com a criança, o que a gente tem que fazer. Mas como é que aplica isso no dia a dia? Como é que eu faço isso acontecer? Como é que estou no meio de um problema ali, e aí, o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou só orar? O que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha reação? E a gente estava conversando sobre isso, quanto a gente precisa começar a aplicar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Aquilo que o Senhor está falando com a gente, aquilo que o Senhor está nos encorajando, porque Deus ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele nos ensina, Ele nos implica, Ele nos cutuca. Quando o Espírito Santo fica ali, não é assim não. Não, mas eu não quero. Não é assim não. E a irmã Valéria até falou um pouquinho sobre isso no domingo, do quanto muitas coisas ali que ela pregava, ela era testada dentro do relacionamento dela. Então, a palavra ela não tem que ficar só na escrita para eu saber e falar para o irmão. Eu preciso também praticar. E praticar é dizer um não. E praticar é reconhecer também quando a pessoa é desrespeitosa com a gente. E praticar é entender o contexto que estamos inseridas. E praticar é entender aquilo que o Senhor quer que a gente faça na nossa casa, na nossa família, com os filhos, com a cultura. Que todas nós somos um espelho lá para fora. Todas nós aprendemos, nos aprofundamos e levamos algo para as pessoas. E as pessoas estão nos observando e entendendo ali o que é o Evangelho. Então, tem alguns pontos também que fala sobre esse processo da mulher forte, né? Que mulher forte não é que suporta tudo calada. Mulher forte é a que reconhece os seus limites, busca ajuda e permanece em Deus, aprendendo e cuidando da mente e do coração. E a palavra de Deus, ela nos revela isso, que está lá em Provérbios 4:23, que fala: sobre o que tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Então, o quanto isso que a gente está trazendo, da gente aprender a ser ensinada por Deus, a saber como que a gente tem que lidar com as questões que passam, estão relacionadas a esse versículo, que a gente precisa aprender a guardar o nosso coração. E não só o nosso coração, porque é todo o nosso sistema imunológico, o nosso cérebro, as nossas emoções, o nosso corpo, tudo aqui está interligado. E muitas das vezes a gente acaba trazendo uma cultura, né, que essa cultura ela veio de outras gerações, em que a mulher ela tinha que sempre estar sobrecarregada, ela sempre tinha que lidar com tudo, ela sempre tinha que estar ali de todas as funções. E aí, quando eu começo a olhar para isso, a gente vê que isso é uma cultura. É uma questão que veio vindo das nossas avós, tataravós. Isso vem se perpetuando, em que elas, naquela época, viam e enxergavam que essa era a forma de ser uma mulher, de entender o contexto. E hoje a gente já vê que a gente começa a refletir do quanto isso nos trouxe, sim, um adoecimento. Do quanto isso nos trouxe, sim, questões que poderiam muito ser evitadas. E a irmã Valéria falou uma coisa no domingo que eu achei bem interessante. Que ela estava falando do processo ali, do feminismo, né, da questão do quanto aquele processo ali, as mulheres elas estavam pedindo por igualdade. A gente está falando de uma outra cultura, de uma outra realidade, de uma outra vivência. E o quanto isso tudo, essa estrutura da violência, essa estrutura dessas questões de gêneros que a gente passa, isso está ligado ao pecado. Está ligado a tudo que aconteceu lá no jardim do Éden, em que as diferenças de papéis veio dali se perpetuando. A gente vê depois, né, como as mulheres da Bíblia foram lidando com os papéis que Deus desenvolveu, que ali Deus ele fez a mulher porque ele viu que o homem sozinho não era tão bom, e quando ele fez, ele falou, agora tá bom, agora é isso que eu quero. Então, desde lá, a gente começa a perceber que o Senhor ele já tinha um carinho muito importante por nós que somos mulheres. Que ele já era plano de Deus fazer com que nós fôssemos uma geração forte, fôssemos uma geração que se posicionasse, fosse uma geração que levasse a palavra de Deus, mas não é baseado numa cultura, é baseado naquilo que Deus tem falado conosco. Então, isso tudo já era plano de Deus. Se estamos vivos, se estamos até aqui, se passamos pelas nossas dores, pelas nossas marcas, ainda que a gente não venha entender, e isso também foi plano do Senhor. Porque o Senhor ele nos fez preciosas, amadas. O Senhor ele nos cuida o tempo inteiro. Então, lá no Éden, a gente já consegue ver que o Senhor fez a mulher e era bom. Então, se o Senhor fez a mim, eu fiz a você, isso é muito bom. E Ele ainda tem obras para realizar em nossas vidas. Ainda que a gente veja que tem muitas coisas que não estão acontecendo da forma que a gente queria que acontecesse, ou ainda que passamos por coisas que às vezes a gente não entende na nossa infância, na nossa adolescência, mas o Senhor, Ele viu que era bom. E quando eu falo de aplicar, é essa palavra. Todas as vezes que a gente se depara com uma situação em que a gente questiona o motivo pelo qual a gente está ali, não, o Senhor viu que era bom me fazer. O Senhor viu que era bom eu nascer. Independente dos motivos. O Senhor viu que era bom a forma que eu sou hoje. E é isso que é aplicar a palavra do Senhor. É quando uma situação se levanta, a gente consegue trazer a luz da palavra, entender o que Deus tem para nós e combater aqueles pensamentos que às vezes faz com que a gente se sinta desestimulado em relação a nós mesmas, em relação àquilo que a gente sente. E aí eu queria passar um pouquinho aqui para falar sobre o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala sobre saúde mental. Que ela fala assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Ou seja, aqui, em nenhum momento a Organização Mundial da Saúde está falando que
a gente, para ter saúde, a gente precisa não ter doença. Ou não passar por nenhuma situação desafiadora. Nenhum momento, esse tipo de definição, ele traz. Como a gente, às vezes, acredita, né? Que uma vida boa é uma vida sem problema, uma vida sem doença. Não, isso não existe. Isso é uma utopia. A gente precisa entender que, desde o momento que passou a existir pecado, vamos ter problemas, vamos ter dificuldade, vamos passar por luta, por situações. Mas ela fala uma coisa bem interessante aqui nessa organização. Desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder a desafios da vida e contribuir com a comunidade. Isso aí já tem um viés bíblico, né? A gente já começa a entender que já tem um viés bíblico. Porque o que eu desenvolvo não fica só para mim. Eu também desenvolvo e passo para as pessoas que estão ao meu redor. Então, como ela fala que a gente não é ausência de doenças, é porque é como a gente lida com as coisas que chegam até a gente. Como a gente lida com as nossas doenças, como a gente lida com as nossas emoções, que uma vez reprimidas se transformam em doenças. Uma vez que a gente não consegue falar alguma coisa, isso se transforma assim. Eu lembro que até uma vez eu conheci uma pessoa, que essa pessoa, para vocês verem o quanto o físico está ligado ao mental. Essa pessoa ela precisava ter uma conversa difícil com uma outra pessoa. E essa pessoa não conseguia ter. E aí essa pessoa, ela ficou de cama, com dores na garganta. E depois que ela conseguiu explanar para outra pessoa o que ela precisava falar, que era uma conversa muito difícil, todas aquelas dores físicas sumiram. Então, o quanto o nosso corpo, emocionalmente, ele sente todas as nossas reações. E aí que eu falo sobre esse lugar do posicionamento. Essa pessoa ela só se deu conta que a dor passou depois que ela conseguiu explanar. Ela conseguiu chamar uma outra pessoa e ter uma conversa que era uma conversa muito difícil, que ela estava adiando há dias, mas o corpo dela já estava tão sobrecarregado com aquelas palavras que precisavam ser ditas, que precisavam falar, que quando ela conseguiu tirar aquilo, falar, ela conseguiu ficar bem. E quantas de nós, às vezes, nos sentimos assim? Quando a gente consegue falar alguma coisa, a gente... Ufa, ai, nem imagino. Então, isso vem através da percepção. Isso vem através de como a gente lida com as nossas emoções, como a gente lida com aquilo que chega até a gente. Quantas vezes a gente se cala por alguma coisa e aí a gente não consegue expor. E isso, quando eu falo de se calar, não é que a gente vá falar tudo, porque a Bíblia fala que nós precisamos também ser tardio no falar. Então, a gente tem que ter domínio próprio para entender o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. Mas é a forma que a gente vai passar aquilo. Então, às vezes, a gente prefere o quê? Não, eu não vou falar, não. Vou ficar quieta, quero nem saber. E aí a gente vai só engolindo as palavras, engolindo as palavras, engolindo as palavras. E aí chega um momento em que o corpo começa a gritar: Darene, tu não vai falar, não? Então, eu vou começar a te mostrar umas coisas aqui, entendeu? Uma psoríase, vou começar a te mostrar umas doenças inflamatórias, uma dor de garganta, uma dor de cabeça muito forte, para você poder me dar uma atenção nisso aí. Porque você está se alimentando de muitas coisas e você não está conseguindo passar para as pessoas, endereçar o que está sendo falado. E aí a gente vai adoecendo. Aí depois a gente vai para onde? Para o joelho. Senhor, mas por que, Senhor, que eu estou sentindo isso? Mas eu faço a tua obra, mas eu prego. Mas e a saúde emocional? E a saúde física, que está tudo interligado? E a gente começa a questionar algumas coisas a Deus, mas o Senhor, Ele fez o nosso corpo perfeito para nos sinalizar, para a gente poder mudar um pouco o nosso comportamento, a forma que a gente lida com as coisas, a forma que as coisas chegam na gente. O Senhor, Ele fez isso aqui, tudo perfeito, gente. O nosso cérebro, os nossos sistemas, os nossos órgãos, eles estão o tempo inteiro mandando informação um para o outro. A gente recebe informação, que a neurociência explica isso, a gente recebe informação, ouvir uma palavra, digerir, e agora eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo. Eu guardo ou eu passo. E o nosso corpo ele vai lidando. É assim que nascem as doenças. É assim que a gente, às vezes, não consegue lidar com as nossas emoções. Porque a gente não para se ouvir. A gente não para se escutar,
a gente não para entender o que está acontecendo. Se tem uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio, mas eu não paro para perguntar: o que eu fiz essa semana que pode ter me gerado essa dor de cabeça? Como é que foi meu trabalho essa semana? Será que eu tive muitos momentos ali de estresse? Será que eu tive uma situação muito ruim? Então, o quanto o nosso corpo está o tempo inteiro reagindo a situações do meio externo. E se a gente não entende isso, a gente acaba se anulando e invalidando. No sentido de, é só uma dor de cabeça, mas já fez um monte de coisa essa semana, se estressou, passou por vários processos, está passando por vários processos na vida. Não, é só uma dor de cabeça. Não, gente, é o nosso corpo alertando. Como a gente está cuidando do templo do Espírito Santo de Deus, que aí, habita um espírito. E para que esse espírito ele se manifeste, ele precisa ter um corpo saudável. Ele precisa ter uma mente saudável, para que tudo aquilo que Deus planejou para nós vivermos, a gente dê continuidade, entendendo e tendo consciência. Então, é muito importante a gente se perguntar: cara, eu estou sentindo isso, isso, aquilo. Tá, a Darine já explicou que tudo está interligado. Como é que foi essa minha semana? O que eu fiz? Recebi uma notícia muito ruim. Fulana veio me trazer um problema. Será que eu fiquei preocupada? Será que eu estou preocupada com o problema dessa pessoa? A gente já começa a identificar e dar nomes para as coisas que aconteceu. E é isso que o nosso corpo ele faz. Ele, o tempo inteiro ele sinaliza. O tempo inteiro ele dá sinais, o tempo inteiro ele mostra, para que a gente venha mudar a forma que a gente está lidando com as coisas. Isso relacionado à nossa alimentação, aquilo que a gente ingere, o que aquilo vai trazer de bom e o que aquilo não vai trazer. A gente precisa ir tendo essa percepção. E a gente consegue perceber muito sobre esse versículo, né, de sobre o que deve se guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. A gente começa a perceber que saúde mental não é frescura, cansaço emocional não é invenção da nossa cabeça. Quando a gente fala, estou cansada de quê? O que eu fiz? Às vezes tem um monte de coisa que fizemos naquela semana, lidamos naquela semana, e não é tão simples assim. Não, a gente lida com muita coisa. Por mais que às vezes a gente não perceba, a gente lida com muita coisa. E nem toda mulher que sorri está bem. Nem todo mundo que está com um sorrisão, né, está toda feliz, espalhafatosa, ela está mostrando que é aquilo ali que está sentindo. E isso é uma coisa que a gente vai falar depois aqui, que eu já separei para a gente poder conversar hoje. E quanto a mulher cristã também pode adoecer emocionalmente se a gente não se guiar pelas coisas que eu estou trazendo aqui. E eu acho que é isso que faz com que aqueles dados que aquela policial falou ali, é isso que faz com que isso aumente. Porque, às vezes, a gente passa por coisas que a gente não percebe que aquilo nos magoou, que aquilo está sendo difícil de lidar, que aquilo está pesado e que a gente talvez vai precisar dividir a carga com uma outra irmã ou com uma outra pessoa. A gente acha que nós somos super heroínas, mulheres que dão conta de tudo, estou segurando 1 quilo de cimento, pode botar 10. Vai botando 10, que eu não estou nem aí. Não, gente, Deus não criou a gente para isso, não. Deus não criou a gente para isso, não. Para ficar carregando carga emocional de pessoas que também precisam lidar com as suas cargas emocionais. São coisas completamente diferentes. Então, Deus se importa com a mente, com o coração e com a alma. Nossa, Ele se importa com isso. É por isso que Ele fez esse sistema perfeito, que é mente, cérebro, corpo, porque Ele se importa, porque Ele quer que a gente tenha uma vida saudável. E quando eu falo a vida saudável, não é só baseada na alimentação, não. É como a gente recebe as situações que a gente passa, como a gente entende as situações que vão chegando até a gente. E eu separei aqui uns versículos que, quem tiver a Bíblia aqui, se quiser abrir para poder ir meditando ou quiser anotar, que está em 1 Samuel 1:10, quem quiser anotar, que a gente vai falar um pouquinho sobre o processo da Ana, né? Em que a Bíblia ela não apresenta pessoas perfeitas e emocionalmente inabaláveis.
ela mostra a gente real com dores reais diante de Deus. Meu irmão abriu aqui, né? Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. E o quanto esse versículo, ele já demonstra as nossas emoções. Porque ali a gente viu uma pessoa que queria, porque queria um filho, e Deus, ele não concedeu. Fez com que aquela mulher passasse por várias situações. E no final a gente vê que o Senhor, ele deu. Só que ele também poderia não dar. Quantas vezes a gente pede as coisas ao Senhor e ele não nos dá algo? Quantas vezes a gente chora, clama, Senhor, preciso disso, Deus. Senhor, eu preciso. E o Senhor fala, não, minha filha, mas não é isso que eu quero para você, tá? Fica quietinha aí, entenda e obedeça, que não é isso que eu tenho para você, não, tá? Eu tenho outras coisas. E talvez ele fale, talvez depois a gente entenda e talvez não. Talvez só vamos saber lá no céu. Então, quanto aqui, ó, a gente está falando, a Bíblia fala, Ana estava angustiada. O que é sentir a angústia? Quantas vezes a gente sente uma angústia tremenda em que a gente, ao invés de a gente parar para entender, a gente passa. Não, vou passar aqui. Ah, estou angustiada, mas tem tanta coisa para fazer, não tem nem tempo para olhar a angústia. Mas ela está ali. Ela está ali. Entendeu? Quantas vezes aí ele fala, e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. E não foi uma vez, foram vários anos. A Bíblia fala isso. Vários anos. Em que além dela se sentir assim, pessoas perceberam que ela estava assim. Eli confundiu ela com uma mulher embriagada, então as pessoas perceberam. E tinha um outro motivador ali, que era uma outra mulher, que a Bíblia fala que irritava a Ana. E aí, quando eu toco nesse ponto, gente, é um ponto que eu estava lendo, eu ganhei um livro de uma amiga, que é muito interessante, depois, se vocês quiserem até comprar, é de Eva a Esther. O livro é como se fosse assim, mulheres que, como se fosse conjecturando, elas falassem uma para as outras do que aconteceu na palavra. E aí, nesse livro, traz um olhar muito interessante sobre a rivalidade feminina. Porque depois eu fiquei lendo a história de Ana, eu fiquei pensando, como seria para Ana, que estava passando por todo aquele sofrimento que Deus, né, permitiu ela estar estéril, como seria para ela se ela tivesse o apoio de Penina? Vocês já pararam para pensar nisso, lendo a palavra? O que vocês acham? O que vocês acham ali, se ela tivesse, né, o apoio de Penina? Se ao invés de Penina irritá-la e mostrar ali que tinha filho, que deu tudo que tinha, e ela não tinha, como seria para Ana lidar com a vontade de Deus naquele momento? Porque aquilo era a vontade de Deus. Deus queria exatamente que ela estivesse passando por aquilo que estava acontecendo. Fechou a madre e é isso, minha filha, vai ficar lidando com isso. Como seria, gente? E aí eu trago essa reflexão para a gente. Como seria para nós, se nos momentos das situações difíceis que a gente passa na vida, se tivéssemos peninas cristãs, peninas ali, né, que exercem a palavra como corpo, nos ajudando? O que vocês acham aí? Fazem uma reflexão olhando para todos os problemas que vocês estão tendo que lidar hoje na vida de vocês. Como seria mais fácil? E por que a gente não faz isso? E por que a gente não consegue ser uma pessoa ali que consegue ouvir a outra, consegue entender sem julgar, consegue não dizer que essa pessoa ela tem que fazer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas emprestar um ouvido, trazer um conselho da palavra, orar junto com a pessoa, buscar junto com a pessoa. E aí tem um versículo aqui que eu achei muito, assim, esse versículo eu falei, meu Deus, que isso, Senhor? Deixa eu ver. Que está em Gálatas 6:2. Consegue botar aí para gente? Gálatas 6:2. Se vocês puderem também anotar ou abrir aí. Olha esse versículo aqui, gente. Esse versículo, meu Deus. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Olha o quanto isso aqui é pesado. E aí, quando eu falo de aplicação, é pegar isso aqui e quando uma pessoa ela chega e fala assim, poxa, irmã, eu estou com uma crise no meu casamento, está sendo bem difícil para mim, eu estou passando por isso. Poxa, irmã,
E aí a gente vai falar assim, não, irmã, ora ao Senhor que Deus vai mover. Não, gente. Deus vai mover sim, eu creio em nome de Jesus. Mas às vezes a pessoa não está precisando só disso, não. A pessoa está precisando disso aqui, ó. Ajudem a levar o fardo um dos outros. E obedeçam desse modo a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? É tudo que Deus separou aqui, falou na palavra, para que nós pudéssemos fazer. Então, quando uma pessoa ela traz uma questão para a gente, e a gente, ao invés de ouvir, a gente julga, a gente faz fofoca, a gente passa para terceiros e não ajuda, a gente não está agindo conforme a lei do Senhor. A gente está agindo conforme a lei da carne. E isso aqui é muito importante, porque aqui a gente não está falando que a gente vai fazer além. O que é fazer além? Não, a irmã me deu um problema. Todos os dias eu vou ir na casa da irmã orar. Se a gente pode fazer isso, amém, a gente vai fazer. Mas se no momento eu só consigo, irmã, vamos marcar um horário para a gente orar. Irmã, como é que você está se sentindo hoje? Como é que está sendo hoje? Em relação à crise no casamento, que foi o exemplo que eu dei. Como é que foi hoje ouvir do seu marido isso? Já experimentou falar aquilo? Vamos pesquisar, vamos... Isso é ajudar a gente. Dentro daquilo que a gente consegue fazer. E essa rivalidade feminina não está só no mundo, não. A palavra já nos revelava acontecendo entre Penina e Ana. Se a palavra nos mostra, a gente viu ali quanto foi angustiante para Ana carregar aquele fardo e ainda assim ter que lidar com uma outra mulher que estava passando por... que também sentia, porque a gente sente. Cada um vai na sua intensidade, mas a gente passa pelas mesmas coisas. A gente passa pelo processo da... Quem quer engravidar, né, do processo da gravidez, a gente passa pelo processo dos ciclos menstruais. O nosso corpo, cada um com o seu jeitinho, vai passando pelas fases de uma forma fisiologicamente muito parecidas. A época da menopausa, que umas sentem muito, outras sentem menos, mas ninguém se isenta dessa realidade. Não sentiu? Glória a Deus, irmã. Vou chegar assim na minha face. Ô, glória. Então, por que a gente precisa carregar, sabe, algumas coisas assim que eu mesmo vejo, né, de não, mas a gente fala, mas isso é do mundo. Não, irmã, isso não é do mundo, não. Isso é dentro daqui da nossa realidade. A palavra já não mostra. Se a palavra nos mostra, isso é algo que vai acontecer, ou está acontecendo, ou já aconteceu. Senão não estaria aqui na palavra. Então, o quanto a gente precisa ir observando. E aí a gente toca um outro ponto. Como que eu vou chegar até aquela irmã e vou trazer um problema pessoal meu se eu não confio nela? Se eu acho que ela vai falar mal de mim para a igreja toda? Se eu acho que ela vai falar de mim para o marido, para os filhos, para as pessoas lá fora? Então, isso é algo que a gente precisa fortalecer urgente, irmãs. Porque se nós fôssemos mulheres fortalecidas de ouvir umas às outras, de apoiar umas às outras e ajudarmos umas às outras, o nosso peso, que a palavra fala aqui, né, ele vai ficar muito menor. Por quê? Lembra que eu falei lá na frente que lidar com o outro libera ocitocina? A gente está liberando aquele tipo de hormônio. E aí aquele hormônio faz com que a gente consiga, tendo uma pessoa para ouvir, a gente já consiga deixar todo o nosso estresse ali com aquela pessoa. E a gente já sai de uma forma muito melhor. Então, o quanto Deus está nos chamando a atenção, que a gente precisa entender que nós não fomos feitas para carregar tudo sozinha. Quando a gente para carregar tudo sozinha, a gente passa a adoecer. E aí surgem novamente as doenças. E aí a gente precisa entender que o nosso meio precisa ser um espaço em que as pessoas tenham confiança de vir dividir as suas causas e que ela saia dali sentindo aquele hormônio ali de prazer, de bem-estar, de nossa, eu consegui, essa irmã me ajudou tanto. Como é bom, às vezes, a gente reconhecer isso, né? Nossa, se não fosse essa pessoa na minha vida... Um exemplo, algumas pessoas sabem que eu me mudei. Estou morando aqui em Bangu agora, para ficar mais perto da igreja, para fazer a obra, né, que era muito distante de Santa Cruz. E é um novo tempo que Deus tem dado para mim e para o Rafa. E, assim, a gente recebeu tanta ajuda de pessoas ali, para ajudar a gente com a mudança, ajudar a gente a carregar as coisas, que eu fiquei olhando e falei, isso é servir? Eu fiquei vendo a prática, que eram pessoas cristãs e pessoas que não eram cristãs. Eu fiquei pensando, isso é servir?
Aí a pessoa sai, tipo, 11 horas da minha casa. Eu estava precisando, né? E a pessoa fala, não, a gente vai embora quando as coisas estiverem tudo organizado. Eu falei, nossa, como é bom a gente sentir isso. Sentir amada, sentir que a pessoa se preocupa, que a pessoa tirou um dia. Olha que a pessoa, um sábado, a pessoa tirou, podendo resolver um monte de coisa. Ela foi lá prestar uma ajuda para um irmão, que eu e o Rafael sozinho a gente não ia conseguir. Eu não tenho muque para isso, para carregar as coisas. Então, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, isso é servir? É eu entender a dor do meu irmão e eu perceber em mim as habilidades que eu tenho para eu poder ouvir e ajudá-lo? Ah, o irmão não consegue orar. Irmã, você tem que orar. Não, irmã, vem cá, então vamos orar junta. Você não está conseguindo orar, não, irmã? Então fica aí só chorando na intercessão que eu vou orar por você, tá? Vamos orar juntos. E aí o Senhor, Ele vai se manifestando no nosso meio. Ele vai entendendo. Então, se eu estou com o meu coração ferido e eu não confio na outra pessoa, eu também não vou ser uma pessoa confiável para outra pessoa. Eu também não vou me colocar à disposição para outra pessoa. Eu também não vou seguir conforme a obra do Espírito. Porque eu preciso curar e mudar coisas em mim para chegar aonde Deus quer chegar. E aí a gente volta para aquele ponto. Quando a gente tem uma mente saudável, um corpo saudável, e quando a gente tem o nosso físico ali espiritualmente saudável, a gente consegue ser uma igreja saudável. Porque quando eu falo igreja, eu não estou falando Ministério Palavra de Vida, não. Estou falando da Arine, quando eu preciso ser igreja 1 a 1, ou 2 a 2, enfim. Eu estou falando desse lugar aí. E aí a gente começa a entender que precisamos ser pessoas que as pessoas possam pedir ajuda, que as pessoas possam ver em nós um lugar para compartilhar o peso, a pessoa possa confessar os seus pecados e seus cansaços, que a Bíblia fala, quando você confessa os seus pecados, você deixa. E não é só confessar diante de Deus. Às vezes é confessar também para o irmão, para que o irmão fale assim, poxa, irmão, você errou nisso? Faça isso, aquilo, vamos tentar melhorar na próxima. Poxa, o que você está precisando? Você não teve isso na sua casa, mas vamos pensar, como seria se você falasse dessa forma com essa pessoa? Será que essa pessoa não ia se sentir um pouco melhor? Então, não é confessar só o pecado para o pastor, pedir perdão a Deus. Não, gente, é confessar também uns com os outros. É entender uns com os outros. É essa relação interpessoal. Nós precisamos também ser pessoas que a outra pessoa se sinta cuidada. Precisamos ser pessoas que a outra pessoa sinta que nós acolhemos, que nós não julgamos. O que é não julgar? É, às vezes, a gente questionar a pessoa o que ela está fazendo, sendo que a gente também faz. A gente também faz, e ou já fizemos em outros momentos da nossa vida. Então, eu ouvi isso de uma pessoa. Tem coisas que a Elô, ela já consegue lidar e que eu, Darine, não. Então, é por isso que eu preciso chegar até ela, pedir, falar, compartilhar, porque, às vezes, o que ela fez, as habilidades lá que a OMS falou lá, que a gente precisa desenvolver, que ela já tenha, ela me instruindo, eu consigo fazer na minha vida. E talvez tenham coisas que eu, Darine, o Senhor já começou a me moldar, me organizar, que quando a Elô vier falar, eu vou falar, poxa, Elô, eu fiz isso, aquilo. Tu acha que faz sentido para você? Tu acha que tu consegue? Deu certo para mim, não sei se vai dar certo para você. Poxa, Elô, eu respondi de tal forma no outro dia com tal pessoa. Então, gente, essas habilidades que Deus dá, até em relação à casa dele, quando a gente fala de trabalhar para a obra é pessoas. A obra não é afazeres. A obra não é limpar. Eu vou desenvolver uma habilidade de servir, de dar aula, para poder dar aula para a cadeira? Não. Eu vou desenvolver essa habilidade, esse dom, porque Deus vai me usar para uma outra pessoa. E aí a gente entra naquele lugar que, para que a gente consiga absorver, a gente precisa também se olhar. Porque se eu sou uma pessoa que me anulo as minhas emoções, passo por cima das minhas angústias, não identifico como é que eu lido no dia a dia. Quando a pessoa chegar até mim e falar, poxa, irmã, estou me sentindo sobrecarregada, Darene. Ah, irmã, é assim mesmo, vamos embora. A gente tem que se levantar porque não tem tempo. Forma porque eu faço isso comigo. Como é que eu faço comigo isso? Então, a gente não consegue lidar, porque a gente começa a ver esse lugar. E aí, seguindo um pouco, né,
dessa linha, eu separei até um tópico aqui muito importante, que ele fala assim: saúde mental não é falta de espiritualidade. Eu já falei para vocês qual é a definição de saúde mental aqui, para a gente ir desconstruindo esse lugar, né, do que é a saúde mental. Então, uma das maiores violências que uma mulher sofre dentro de ambientes, todo e qualquer ambiente, é quando ela ouve assim: ah, irmã, isso é falta de oração, está orando pouco. Às vezes a irmã está 20 anos orando por a mesma causa todo dia. Todo dia está lá: Senhor, Senhor, Senhor. E a pessoa vira e fala: não, irmã, você está orando pouco. Deus ainda não fez porque você está orando pouco. Gente, isso é violência. Só a pessoa sabe o que ela está passando. A outra: irmã, você precisa ter fé. Tua fé está pequenininha, irmã. Vamos ter mais fé em Deus. Gente, isso é muito profundo, porque não é falta de fé. Se tem um Espírito que habita em nós, nós temos fé em Deus. Entendendo que a palavra de Deus fala: se você tiver fé, né, a fé com um grãozinho de mostarda, então a gente já vê ali que, independente do tamanho da fé, o monte ele pode se transpor ali, na nossa frente. Então não é falta de fé. Não é você precisa ter mais fé para as coisas acontecerem. Às vezes é um tratamento de Deus na vida daquela pessoa para que ela passe aquilo. E ela só precisa, às vezes, que você ouça, para ela poder dar uma respirada e continuar no tratamento de Deus. Vamos para a próxima. Isso são falas que eu já ouvi também, tá? Eu botei aqui coisas que eu já ouvi e que também já reproduzi. Porque eu sou igual, estamos no mesmo barco. Crente de verdade não fica assim. Irmã ou irmão, porque a gente também fala com o homem: tu não é crente, não. Tu vai ficar assim, prostrado. Gente, o que Deus fez com Elias na caverna? Precisou alimentá-lo, gente. Precisou reforçá-lo, o próprio Deus. Como é que a gente não fica, às vezes, prostrado? Como é que a gente, às vezes, não fica ali, às vezes vem um vento: meu Deus, caraca, não, Senhor, esse vento não vai dar. Senhor, esse vento está maior que eu. Não, aí a gente passa pelo vento. Aí Deus, ele vai, ajuda a gente mais um pouquinho. Gente, se Elias passou por aquilo ali, tudo. Precisou ser alimentado por Deus, precisou de Deus. Imagine com a gente, quem somos na fila do pão? A gente precisa entender. Isso é aplicar a palavra. É olhar para uma situação e lembrar que eu estou prostrada, mas Elias também teve. Ana também se sentiu angustiada. Fulano também chorou. Eu estou aqui chorando, Deus, mas Deus vai fazer com que as coisas se movam. Eu também vou me posicionar, vou orar, vou pedir a Deus para ver, vou tentar compartilhar. É a aplicação da palavra, das coisas que a gente já conhece. E aí uma outra, que eu falei: eu vou botar essa fala, vamos botar. Irmã ou irmão, isso é fraqueza espiritual. Você está fraco em Deus, você não ora. E aí Deus está permitindo. Gente, como assim? Se a pessoa se a pessoa está ali, né, com fraqueza, é onde a palavra fala que o Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Que Deus, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Então a gente vai sentir assim, às vezes, fraqueza. E isso não é falta de fé. Isso não é porque Deus, ele não me ama. Não, é porque às vezes a gente passa por uns ventos que dá uma chacoalhada que a gente espera aí. E aí quando a gente acaba não negligenciando, que é o quê? Não olhar que eu estou fraca, eu fico às vezes fingindo que estou de uma forma que eu não estou. Porque eu não consigo reconhecer que eu estou fraca, não consigo pedir ajuda e fico agindo como se as coisas estivessem tudo bem. E aí eu fico 10 anos lidando com uma fraqueza. Nem eu quero reconhecer que eu estou me sentindo fraca diante de Deus. Então, isso são falas, eu coloquei aqui, que eu já ouvi, que eu já reproduzi, que para uma pessoa que está lidando com situações difíceis, é como se fosse um empurrão para a pessoa continuar lidando com aquilo sozinha. E aí ela já começa a pensar, eu estou falando aqui e vocês vão pensando aí, conjecturando comigo. Pô, se eu estou ouvindo de uma irmã que eu estou expondo uma situação aqui no meu trabalho e a irmã está falando que é falta de oração, eu vou falar de novo para ela? Não, então é falta de oração, então eu vou orar mais. Então ali a gente já fecha a porta para um monte de coisa linda que Deus poderia fazer e nos usar como instrumento. Isso eu estou dizendo dentro da igreja, mas às vezes pessoas fora, que às vezes nos procuram, porque vem em nós a palavra do Senhor.
Ver a forma que a gente lida com a nossa vida e a pessoa fala, poxa, eu admiro fulano. Eu vou lá para falar isso, porque eu sei que ela vai ter uma palavra para me ajudar. Aí a gente fala o quê? Isso é frescura. Levanta, você está mole. Não, gente. Se a pessoa chegou até a gente, é porque ela percebe que tem coisas em nós que vai poder apoiar e ajudar. E a gente precisa, em nome de Jesus, quebrar essa rivalidade feminina no nosso meio, em nome de Jesus. Porque isso não é de Deus, é do diabo. Porque aí a gente acaba o quê? Não fazendo o que Deus quer e acaba nos adoecendo e adoecendo o irmão. Porque a gente não consegue olhar que o irmão tem as mesmas necessidades que a gente. E está passando pela mesma coisa, às vezes, que a gente já passou. Eu estou tendo uma crise no meu casamento, exemplo. Pode ser que eu já tenha passado por essa crise. E eu tenha muita coisa para ensinar essa outra pessoa. Eu tenho aquele peso ali para segurar, conforme a palavra fala. Por quê? Porque eu já passei. Eu tive um problema com meu filho, com a minha filha. Eu tive um problema no meu trabalho. Às vezes a pessoa chega até mim. Poxa, eu passei por isso também. E foi bem difícil, sabe? Nossa, e sabe o que eu fiz? Eu fiz isso, isso, aquilo. Sabe o que você podia fazer? Vamos tentar pensar nessa situação. Gente, isso é ajudar. Ou é só ouvir assim, irmã, eu não sei o que fazer, tá? Mas estou aqui só para te ouvir. Só para te ouvir, para você se sentir um pouco melhor de dividir um pouco isso aí. Então, gente, antes de a gente pensar, isso eu falo muito, antes de a gente pensar em terapia, a gente precisa pensar em vínculos. Se a gente não consegue estabelecer vínculos saudáveis, a gente não consegue colocar a terapia em dia. Porque a gente sai do processo terapêutico, a gente desenvolve com pessoas. E uma das coisas que a gente fala mais ali no processo terapêutico é a rede de apoio. Então, se eu entendo que eu tenho que trabalhar minhas emoções sozinha, que eu tenho que lidar com tudo sozinha, que eu vou aos pouquinhos adoecendo. E faz uma reflexão aí, quantas mulheres vocês já viram no nosso meio, que às vezes se encontram assim, sobrecarregadas emocionalmente, carregando um monte de coisa dos outros, tentando salvar o mundo, corre aqui, corre ali. Tem até uma imagem que eu vi no outro dia que até me assustou. Era uma mulher assim parada, com vários braços, e ela tentando segurar tudo, para não cair. E ela emocionalmente toda esgotada, toda adoecida, mas todas as pessoas estavam ali bem. Só que as pessoas, assim como a gente consegue cuidar das nossas coisas, as pessoas também conseguem. Deus também deu habilidade também para essas pessoas. Então, seguindo um pouquinho desse processo, né? Isso não é cuidado, isso é peso. A mulher cristã pode amar a Deus e ainda assim sentir ansiedade. Ser fiel e ainda assim passar por tristeza profunda, como aconteceu com Ana. Ana, em algum momento, deixou de ir à casa do Senhor? Todos os dias ela estava cumprindo ali. E aí Eucana dava uma parte para Penina, para os filhos, e a boa parte para Ana, porque ele amava Ana de todo o coração. Então a gente vê que Ana, ela estava em extrema angústia, mas ela estava caminhando no Senhor. Ser cheio do Espírito Santo e ainda precisar de acompanhamento. É uma outra fala também muito importante. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e ainda assim precisar de apoio em alguns momentos da nossa vida. E isso não mostra que a gente precisa porque a gente está vazio. Mas isso mostra que nós somos seres humanos. E a palavra fala que no mundo nós teríamos aflições. E às vezes as aflições chegam no nosso meio. E a gente precisa de acompanhamento, de pessoas. Porque a gente está lidando com as aflições. Orar e também precisar de terapia. Confiar em Deus e também buscar ajuda médica. Isso aqui também é muito importante, né? Quantas pessoas já ouvi assim, o Senhor me curou. Amém, glória a Deus. Mas não significa que Deus te curou, que Deus vai curar todas as pessoas. A gente ora para que o Senhor ele cure todas as pessoas. A Bíblia fala que Paulo lidava com alguma coisa que ninguém sabe ainda, né? Com um espinho na carne, que só ele sabe o que ele é Deus. E talvez, eu não sei se as pessoas daquela época sabiam, né? Mas a Bíblia fala que ele lidou a vida inteira. E aí? Só porque Deus me curou de uma doença, Deus vai curar todas as pessoas? Não. Às vezes Deus não quer curar aquela pessoa. É o tratamento da vida daquela pessoa, passar por aquilo ali e lidar com aquilo ali. E ter que viver a vida toda lidando com aquele tipo de situação. Estou falando de doença, mas pode ser qualquer coisa. Mas Deus restaurou isso na minha vida.
Deus pode fazer, mas cada um tem o seu processo. E a gente também não pode querer, às vezes, achar que só porque Deus fez com a gente, ou que Deus fez com o irmão, que Deus vai fazer com a nossa vida, porque cada um Deus faz de uma forma diferente. Se essa irmã Deus abençoa assim, glória a Deus por isso. Em mim, Deus vai agir de uma outra forma, porque Ele entende o porquê que eu preciso passar por aquilo. Então, isso é muito importante, porque aí, se a gente não olhar para isso, a gente entra naquele lugar de falta de fé. Poxa, como assim? Deus fez na minha vida e não fez na tua? Então, tu tá fazendo alguma coisa de diferente. Como se fosse uma fórmula mágica. E não é fórmula mágica, gente. Às vezes, Deus quer usar aquela pessoa daquele jeito específico, daquela forma. Porque só Deus sabe se Deus liberar a cura. Talvez a pessoa pode fazer outras coisas na vida dela que não está na vontade de Deus. E aí? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, que experiência pessoal não é Bíblia. A gente lida com experiência pessoal, Deus tem um tratar na vida de cada um, mas tem coisas que Deus vai fazer na minha vida da Arine, que Deus não vai fazer na vida da Elô, que Deus não... É coisas diferentes, a gente precisa entender. Então, ao invés de falar, não, se Deus fez na sua vida, na minha vida, eu falo, não, irmã, peraí. Como é que... Vamos ver o que Deus tem para você. Eu sei que você está com essa situação aí, mas vamos ver o que você está aprendendo com isso. O que Deus está te ensinando. O que você quer falar sobre isso? É a gente estar como dispenseiras. A palavra fala também sobre isso, na presença de Deus. Para que a gente não venha impor que a forma que Deus me curou, ou a forma que Deus vai fazer na vida de todo mundo, que Ele não vai fazer. Ele vai fazer se Ele quiser. E se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Que Ele já fez muito nos dar a salvação, enviando o seu Filho naquela cruz, glória a Deus por isso. Então, se Ele quiser a vida inteira que a gente lide com algumas coisas, a gente vai ter que ser fiel naquilo, e dando glória a Deus, aleluia. Eu falo isso, mas bate aqui também em mim. Um monte de coisa que eu queria que Deus fizesse, eu falo, tá bom, Senhor, é isso, amém. E aí, a gente vai para alguns versículos que eu separei aqui, que são muito interessantes, né? Que fala Provérbios 17, 22, se vocês puderem anotar ou depois ouvir, que fala assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. Olha aqui, gente, a gente falando da emoção e da parte física, né? Como está interligado? O coração alegre é um bom remédio. Então, o que é um coração alegre? A gente sentir a alegria de estar na presença, sentir a alegria de estar com os irmãos, sentir a alegria no nosso coração, de nós sorrirmos. É um remédio para as nossas almas. Libera outro tipo de emoções, de outro tipo de substâncias. Mas um espírito abatido, ele faz secar os ossos. E quando a gente fala secar os ossos, gente, isso aqui é um adoecimento. Como é que imagine esse tipo de situação? E aí tem outro versículo também muito importante, que ele fala assim, 2 Timóteo 1,7. Vão anotando aí, depois vocês vão olhando com calma em casa. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, tudo aquilo que eu estou falando aqui, Deus ele nos dá um espírito de poder, de amor, de moderação para desempenhar. Não um espírito de covardia. Ah, irmã, mas eu não sei falar. Quantas pessoas na palavra Deus fala que não sabia falar e assim Deus usava? Ah, irmã, mas eu não sei ouvir. Então a gente precisa ir se escutando. Quando a gente se escuta, a gente escuta o outro. Ah, irmã, mas eu não sei lidar com aquilo, me irrita. Então a gente precisa parar. Calma aí, Senhor, o que está acontecendo aqui? Porque eu preciso cuidar do meu irmão e carregar o peso dele dentro do meu limite. Até onde eu também consigo fazer. Porque um coração adoecido não consegue ajudar ninguém, só adoece mais. Só adoece mais. Isso é muito importante. E o quanto, né, esses textos, eles nos ensinam sobre a dor. Aqui está falando, ó, sobre a dor, está falando sobre o processo de enfrentar as situações, de não nos dar o espírito de covardia. E quando a gente fala espírito de covardia, é a gente entender o que é espírito de covardia. É sempre estar fugindo de uma situação porque a gente não quer resolver. Porque a gente tem medo, a gente está sempre fugindo, mas as coisas a situação já está no nível que eu não estou mais aguentando, mas eu não vou resolver aquilo.
Vou deixar na conta de Deus. E às vezes Deus quer que a gente resolva. E aí? É difícil, Deus, eu entendo. É difícil. Também é difícil. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. O cuidado também é bíblico. O cuidado da saúde mental também é espiritual. O que seria esse tipo de cuidado? Descanso. Né? Quanto a gente vive uma realidade hoje de extrema produtividade. Eu já ouvi isso várias vezes no consultório. Darine, eu não consigo ficar parada. Darine, não... se eu sentar, é como se eu sentisse que eu estou deixando coisas acumuladas para fazer. Eu já durmo pensando que eu vou fazer no dia seguinte. Porque eu tenho que pensar, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar. Gente, isso também adoece. A gente precisa entender que o nosso corpo ele precisa de descanso. Quando a gente fala dessa questão da caverna de Elias, né, ele também descansou ali. Ele teve um momento ali de descanso. Jesus, várias vezes nos sermões, ele falava que também ia precisar descansar ali um pouquinho. Então, a gente precisa colocar o descanso como também um lugar de prioridade na nossa vida. Porque, às vezes, não é falta de fé, é falta de sono. É falta de dormir. É falta de parar um pouco ali e focar em uma única coisa. Não é falta de fé. Vocês estão vendo que está tudo interligado? Vocês conseguem identificar isso? O corpo, a mente, o espírito, tudo? Não é falta de sono. Às vezes, não é falta de fé, é falta de sono. Porque as pessoas, às vezes, não conseguem ter uma boa noite de descanso. Porque a pessoa fica a noite inteira pensando em coisas que tinha que fazer no dia seguinte ou que teve que fazer. Ou uma coisa muito comum, que é a da ansiedade também. Ruminando pensamentos. Então, passou uma situação e a pessoa fica o dia inteiro pensando naquela palavra. Ai, mas eu falei assim. Ah, mas eu falei assado. Ah, mas eu era para ter feito isso. Gente, já foi. Qual é o próximo? Tem como ficar o dia todo gastando energia com uma coisa que já passou. Agora, a gente lidar com as consequências daquilo que aconteceu, ser responsável. Então... outra questão, cuidado, que é cuidado bíblico, oração sincera. Quantas vezes, né, a gente ora, se derrama aos pés do Senhor, a gente levanta de uma outra forma, né? E isso não só na igreja, porque aqui é um ambiente propício, mas em outros ambientes também, na nossa casa, às vezes com a nossa família, que a gente se derrama e fala, Deus, eu não estou aguentando mais. Senhor, tá uma situação que, meu Deus, olha, não está dando. E a gente sai dali, é oração sincera diante de Deus, é a gente mostrar para o Senhor as nossas fraquezas, que a gente não está aguentando situações. E aí o Senhor vai lá e nos fortalece, a gente, não, peraí, vamos levantar de uma outra forma, glória a Deus, vamos olhar para isso de uma outra forma. Então é sermos sinceros diante de Deus. Comunhão, que se implica naquela rivalidade que eu falei lá no início. Se eu não tenho um vínculo com pessoas, se eu quero lidar com os meus problemas de uma forma isolada, isso é antibíblico. Porque a palavra fala que a gente tem que carregar uns dos outros. Então, eu preciso encontrar pessoas, pedir, Senhor, me dê pessoas aí que eu possa confiar. Aquela irmãzinha ali, será que eu conseguiria? Vou fazer um teste, eu tenho medo de confiar. Vou fazer um teste, vou levar alguma coisinha para ela básica e vou ver como é que ela vai lidando. E assim a gente vai aprendendo a estar em comunhão, a ser igreja. Limites saudáveis. Esse aqui é difícil, gente. Esse aqui é difícil, por quê? Nós aprendemos durante toda a nossa vida que a gente não tem limite. Que a mulher não precisa ter limite. Que a mulher tem que se atravessar, que a mulher tem que chegar, só pedir ajuda quando está no nível assim, de extremo adoecimento, que às vezes não consegue nem levantar da cama, de tão mal que está ali a situação. Então, a gente começa a entrar nessa realidade em que a gente precisa identificar os nossos limites e pontuar isso para o outro. Olha, eu estou te ouvindo, irmã ou irmão, mas eu consigo chegar só até aqui com você. Passar daqui já pode ser que eu fique mal. E aí eu não vou poder chegar depois. E a gente precisa olhar para isso. Sabedoria emocional, que é identificar as nossas emoções, buscar ajuda e um tratamento quando necessário. Então, a gente precisa também quebrar esse tipo de realidade de só oração. Irmã, você já fez os seus exames periódicos? Como é que está o seu sangue? Urina, como é que está a sua alimentação, como é que você tem dormido à noite. Isso aqui também depende, nosso corpo físico precisa dessas coisas aqui para a gente sobreviver às situações difíceis.
Como é que tá, irmã? Você tem conseguido ir em exames? Ah, irmã, não consigo. Tenho medo de ir sozinha. Irmã, você quer que eu vá com você numa consulta? Para você não passar por algumas questões sozinha? Você quer que... Gente, isso é comunhão. Isso é ser igreja. Isso é carregar o fardo do outro também e a gente fazer esses movimentos. É criar vínculos. Então, o quanto a gente precisa, né, olhar para isso, para a gente poder entender as nossas fragilidades e o quanto a gente também precisa entender as fragilidades do outro. Ah, Darine, mas eu consigo dar conta de 5 tarefas no dia. Como essa pessoa não consegue? Às vezes essa pessoa não consegue. Às vezes ela tem uma comorbidade física que ela só consegue dar conta de 2 realidades. Está tudo bem. Qual o problema de ela não conseguir fazer só porque eu consigo, a outra pessoa tem que conseguir? Não, gente. Cada um vai ter o seu tempo e vai conseguir fazer aquilo que dá. E aí agora a gente vai para alguns sinais de alertas que não devem ser ignorados. Se vocês tiverem caneta, quiserem anotar aí, esse é um ponto muito importante, tá? Que fala assim, sinais de alerta que não devem ser ignorados. É importante que as mulheres reconheçam quando o sofrimento deixou de ser apenas um momento difícil e passou a exigir uma ajuda mais direta, que é o que a gente está falando aqui. Sinais de alerta. Tristeza constante. Sabe aquela pessoa que você sempre vê? Ela sempre com aquela tristeza, com aquele aspecto ali, a pessoa não consegue dar um sorriso. Isso não é só dentro da igreja não, tá, gente? Eu estou falando, vocês vão imaginando pessoas da família, amigos fora, filhos. Não é só pessoas dentro da igreja, não. A pessoa está sempre triste, a pessoa está sempre murmurando, a pessoa nunca tem uma palavra. Isso é um sinal, a gente precisa entender o que está acontecendo. Ansiedade intensa, que é o mal do século, né? O Brasil está sendo considerado, infelizmente, porque eu sou da área da saúde, eu não queria que fosse uma verdade, mas ele está sendo considerado um dos primeiros países, na frente de muitos outros, como casos específicos de ansiedade. E a gente sabe que a Bíblia já traz a luz sobre a ansiedade. E a gente precisa colocar a ansiedade também em prática aí nesse lugar para a gente entender o que Deus fala através da ansiedade. O que é ansiedade, o que não é ansiedade. O que eu estou me preocupando com uma coisa que vai acontecer em 2030, eu já estou agora pensando nesse negócio. Aí sabe o que acontece? Eu falo isso muito no consultório. A gente passa a não viver o que está acontecendo agora, 2026. Eu já estou pensando no 2030, aí quando chega 2030, eu estou pensando em 2050. E aí? E aí tem uma conclusão aqui que eu separei, que fala assim. Antes disso, eu queria falar só sobre um versículo também que eu separei aqui, que esse versículo ele é muito importante. Quando eu li, eu confesso que eu até me assustei. Eu falei, gente, que rico isso aqui, preciso compartilhar com as irmãs. Que ele fala assim, Provérbios 11, esses anotam também, Provérbios 11, versículo 14. Quando fala assim, na multidão... Será que é o mesmo? Essa aqui está a versão um pouco diferente. Vou ler essa versão, depois eu vou ler a versão que eu peguei. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. E aí, a versão que eu peguei, que fala assim, na multidão de conselheiros, há segurança. Ou seja, cada uma de nós temos uma liderança, que é a liderança da nossa casa. Que é a liderança do nosso lar. Que é a liderança dos filhos, que é a liderança, às vezes, na vida de um amigo, de uma amiga, na vida do marido, na vida, na própria igreja. E aí está falando, sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Dá segurança para quem? Para a nação, para as pessoas. Então, quanto a gente precisa entender que, além de pedir ajuda, não diminui nossa fé, vai ter muitas pessoas que vão contar com a nossa segurança, com a nossa liderança. Então, quando a gente chega num lugar em que todo mundo é treva, nós somos uma liderança ali do Senhor. O Senhor nos colocou ali para ser luz, para ser sal da terra. Para que as pessoas elas vejam o Senhor em nós. E as pessoas estão sempre nos observando para ver se nós vamos ser liderança ou se vamos nos igualar àquela realidade ali. Ah, é assim mesmo, deixa isso para lá. Não liga não. Não, o Senhor me colocou como liderança. Eu sou a liderança aqui, porque eu sou a única pessoa aqui que tem a palavra de Deus, a tábua no coração.
Então, eu preciso desenvolver isso para essas pessoas, para que essas pessoas entendam. E, às vezes, Deus quer nos usar, irmãos. E, às vezes, a gente não permite ser usada. Que a gente acha que tem que ser usada só na igreja. Ou só quando Deus quer nos usar através do Espírito Santo. E aí, vamos chegando até o final, que fala assim: a saúde mental da mulher importa para Deus. Ele não olha apenas para o que ela faz. Ele olha para o que ela sente. Ele não vê apenas o que a mulher serve. Ele vê a mulher que chora, que sofre e que se esconde e que está tentando continuar. Cuidar da mente também é parte da vida cristã. A mulher de Deus precisa fingir que está tudo bem para ser espiritual. Ela precisa aprender a viver em verdade diante de Deus. Ou seja, a gente não precisa fingir. A gente precisa ser verdadeiros. Nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Nós precisamos ser verdadeiros com os nossos irmãos. A gente precisa ser verdadeiro com o nosso pastor. A gente precisa ser verdadeiro com os nossos maridos. Quando a gente não está aguentando as coisas, a gente tem que falar: olha, eu estou muito triste que você fez isso, você falou isso. Eu fiquei muito triste com você. Lá eu e o Rafa, a gente faz muito isso às vezes lá em casa. Às vezes tem coisas que eu falo para ele: cara, se você não está... Alguma coisa que eu fiz se te entristecer, você pode me falar. Você vira e fala: Darine, não naquele momento que a gente está naquela comunhão íntima ali da discussão que todo casal tem. Mas quando a gente baixou a poeira, poxa, não gostei disso que você falou. Por que você falou isso? Me deixou triste, me entristeceu, eu fiquei com raiva. Eu senti raiva de você. Gente, isso é se expressar. É a pessoa pensar: pô, a Darine falou que está com raiva de mim porque eu fiz tal coisa. Vou analisar e vou tentar melhorar. Então, quando a gente consegue impor ali os nossos limites, as nossas expressões, a gente também dá espaço para o outro entender quem nós somos. Porque o outro não tem bola de cristal, não. E, às vezes, eu atendo mulheres que, às vezes, a mulher fala assim: ah, mas eu agi dessa forma. Não é possível que a pessoa não percebeu. Não, gente. A pessoa, às vezes, não está percebendo. Assim como nós temos muita coisa para fazer, a pessoa também deve estar com muita coisa para fazer. Ela não fica o tempo inteiro pensando: o que a Darine está pensando? Será que eu magoei a Darine? Não. Então, a outra pessoa, ela não tem bola de cristal e nem o tempo todo Deus fica dando discernimento para ela entender o que está acontecendo com o outro, não. A gente precisa falar também, para que a pessoa ela entenda. Então, às vezes, ah, mas eu bati a porta daquele jeito. Ah, mas eu falei mais ríspida, para a pessoa entender. A pessoa, às vezes, não está entendendo nada. Ela está entendendo? Ou então ela está imaginando que é uma situação que aconteceu lá atrás, que não tem nada a ver. Então, a gente precisa se expressar, sim. Não é usar as coisas para fazer a pessoa entender. É tocar nos sentimentos. Ó, eu estou chateada, eu estou triste, você falou tal coisa. Irmã, poxa, irmã, quando você falou isso de mim, poxa, eu fiquei tão triste. Eu chorei tudo, tá? Fiquei muito magoada com você. Dá espaço para outra pessoa também entender o que nos magoa e o que a gente faz, que às vezes não é legal. E às vezes a gente acha que a outra pessoa vai estar 24 horas por dia usando o discernimento de Deus, e não. Tem coisas que é papel nosso e tem coisas que Deus faz. Tem coisas que Deus dá discernimento, sim, que Ele fala conosco, a gente vai lá e entende. Mas tem coisas que a gente precisa usar a nossa boca para falar. E aí é onde eu falo do nosso posicionamento como mulher. De entender e de expressar. E, por último, tem uma parte aqui que eu separei, que é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro muito bom, até recomendo, se vocês quiserem depois adquirir. Ele é facinho, ele não é algo assim extenso, e que ele fala assim: uma pessoa plena, mas ela bota uma pessoa plena, mas eu costumo ser uma pessoa saudável, né? Que fala assim: uma pessoa saudável, ela cultiva a autenticidade e se liberta do que os outros pensam. O que seria a autenticidade? Do jeito que eu sou assim, esse é meu jeito, Deus me fez assim. E às vezes a gente fica muito preocupado com o que o outro está pensando da gente, né? E a gente acaba vivendo essa realidade. Cultiva a autocompaixão. O que é autocompaixão? É eu me sentir compaixão por mim, não é só pelo outro. É eu também entender que eu sou uma pessoa, que eu também tenho as minhas fragilidades, que eu também erro, que eu também sou amada por Deus, que eu também tenho os meus defeitos, mas eu também tenho muita qualidade boa. E é por isso que as pessoas estão... Foi. Cultiva a autocompaixão e se liberta do perfeccionismo. Cultiva o espírito flexível
Então, a gente está falando aqui de não é rigidez, tem que ser assim, é o meu jeito, não quero que mude. Não, é isso, viver em comunhão, cada um tem seu jeitinho, a gente vai unindo e vai decidindo o que é melhor para todo mundo. E se liberta da monotonia da impotência. Cultiva a gratidão e a alegria e se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Cultiva a intuição e fé e se liberta da necessidade de certezas. Não, tudo tem que ser assim. Não pode mudar nada, é o meu jeito, eu fui ensinado assim, eu aprendi assim. Não é isso, a vida vai evoluindo e a gente precisa ir se desenvolvendo. Obrigada, amor. Vamos lá. Cultiva a criatividade e se liberta da comparação. Lembra que eu falei que cada um tem seu jeitinho? Uma tem cabelo cacheado, outra tem cabelo liso e tá tudo certo. Uma é mais clara, a outra é mais escura e tá tudo certo. E a gente precisa se libertar dessa comparação. Se o mato do vizinho tá verde, a vida dela é melhor. Mas o que a irmã teve que fazer para manter aquele mato verde? Já pararam para pensar? O que ela teve que fazer? E será que o mato dela também é de verdade? Às vezes pode ser artificial. E a gente esquece de olhar para a nossa vida, que precisa do nosso cuidado. Mas a gente olha para a vida da irmã ou do irmão, que a vida está pronta. Igual o Instagram, né? Que é tudo mentira o Instagram, tá, gente? Tudo mentira. Nada daquilo ali, não. Vamos lá. Cultiva o lazer e descanso. Então, a gente já saiu daqui entendendo que o descanso também faz parte da nossa vida. E a gente vai sair daqui também se permitindo descansar. E se liberta da exaustão como símbolo de status de produtividade, como fator de autoestima. Eu só me sinto bem quando eu faço um monte de comida, quando eu faço um monte de coisa e sento no sofá cansada. Gente, a gente precisa ter um alerta nisso aí. Porque isso está diretamente relacionado. Eu só me sinto bem se eu fizer isso. Se eu não fizer isso, eu não estou bem. Não, gente, espera aí. Isso não pode estar relacionado aos nossos afazeres, não pode estar relacionado à nossa autoestima, a forma que a gente se enxerga. Os nossos afazeres é necessário para poder a organização da casa, para a gente se manter, para manter as pessoas. Mas não que eu preciso só ser aquilo. Não é esse lugar. Isso não é um fator de autoestima. Cultiva a calma, a tranquilidade. E a gente já olha para a palavra, que Jesus nos chamou para sermos mansas, lembra? E se liberta da ansiedade como estilo de vida. Cultiva tarefas relevantes e se liberta de dúvidas e suposições. Cultiva risada, música, dança e se liberta de indiferença de ter que estar sempre no controle. Não pode sair nada do lugar. Tudo tem que estar tudo certinho, tudo organizado. E às vezes a gente deixa de viver por estar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa. Não, mas a pessoa bagunçou, vou lá e vou arrumar. A pessoa bagunçou. E às vezes a gente tem que perceber isso. Às vezes durante o dia, 10 vezes eu fui lá e arrumei. E se essas 10 vezes eu poderia estar usando para fazer outra coisa? Aí a gente fala, mas eu não tenho tempo para nada. Mas o que você está usando também seu tempo? Então, se as coisas se organizam assim, vai entendendo o posicionamento de cada um no lar, o posicionamento de cada pessoa. Umas vão ser mais rígidas, outras vão ser mais flexíveis. Então, às vezes, a gente fica, não, mas a comida, se mudar o tempero, não como. Mas cada um tem o seu jeito de fazer, o seu jeito de preparo, o seu jeito de organizar. Então, a gente precisa olhar para o outro como comunidade. E para a gente também, que a gente também está ali tentando. E, por fim... eu separei até uma frase aqui para a gente. Uma mulher espiritualmente madura não é a que nunca se abala, mas a que aprende a levar sua mente, sua dor e sua história à presença de Deus. E também divide isso com outros. Porque se a gente está entendendo que a gente não aguenta carregar tudo sozinho, a palavra já nos orienta que a gente tem que dividir um pouquinho a carga, é para a gente sair daqui já pensando, Senhor, coloca pessoas aí no meu caminho, que eu seja também uma pessoa que eu possa estender a mão, não que empurre, mas que eu possa estender a mão, que eu possa orientar, que eu possa ajudar, que eu fique feliz com a vida daquela pessoa, que as coisas estão indo bem, que eu possa celebrar, que eu possa ajudar, que eu também fique feliz com as minhas coisas, que eu também consiga implicar, né, e usar a tua palavra quando eu lembrar daquela fala do meu pai, ou daquela fala da minha mãe, ou daquela fala do meu marido que falou tal coisa e eu acreditei que aquilo fosse verdade. Não, gente, a gente tem que acreditar naquilo que Deus fala da gente, naquilo que Deus já preparou para nós.
E o quanto a gente precisa sempre estar olhando para esse lugar, para que o Senhor nos torne mulheres que se posicionam, mas de uma forma saudável, não de uma forma adoecida. Isso que eu trouxe aqui são coisas que podem nos levar ao adoecimento. Não que nós já estejamos adoecidas, não é isso. É que se a gente não se observar, se a gente não tomar cuidado, a gente pode se tornar pessoas assim. E aí fica muito mais difícil do Espírito Santo de Deus fazer a obra na nossa vida quando a gente se coloca dessa forma diante de Deus. Então, quando a gente às vezes está perdida na casa do Senhor, sem saber o que fazer, poxa, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas tem tantas coisas simples. Seja uma pessoa que entrou, a gente saber abraçar, saber recepcionar, seja um ambiente que a gente está vendo um ambiente hostil, várias coisas acontecendo e a gente consegue lançar uma palavra do Senhor, a gente consegue entender ali, entender o que é diabo, entender o que é humano, entender isso é discernimento que Deus nos dá. Mas para o Espírito Santo de Deus habitar em uma casa em que precisa estar saudável, a gente precisa se implicar e aplicar a palavra do Senhor. Porque, como eu falei, as emoções, se elas não forem bem desenvolvidas, elas viram doenças. E aí, quando a gente adoece, aí que fica mais difícil da gente poder fazer a obra de Deus. Aí que a gente acaba não conseguindo lidar com algumas coisas, porque nós já estamos adoecidas. E fica muito difícil, muito mais difícil de Deus desempenhar o chamado dele em nossas vidas. Amém? Isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Agradecer o convite, a oportunidade, o quanto a gente precisa falar sobre isso, muito, 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 em todos os âmbitos. Então, o que vocês aprenderam aqui, passam para outras mulheres, passam para os filhos, passam para os maridos, passam para os irmãos. Encaminham essas informações para que as pessoas elas consigam também se desenvolver. Amém? Agradeço. Palavra abençoada. Muito obrigada, Darine. Que o Senhor continue te abençoando. Receba aqui uma lembrancinha. Deus te abençoe. Gente, alguém esqueceu, perdeu essa chave. É de alguém? Essa chave aqui do Stitch? É sua, Rosânia? É, amor? Cadê as mulheres do coral? Vamos louvar, que a gente já está encerrando. Venham, meninas. Ela quebrou
secar teus pés, te adorando pelo que tu és. Teus pés, te adorando pelo que tu és. Assim seja eu, como este vaso, sim, meu amor, o meu ser, o melhor de mim, derramado em adoração, agradando o teu coração. Com os meus cabelos vou secar teus pés, te adorando pelo que tu és. Assim de Senhor, yeah, yeah, A ti, Senhor, somente a ti, Senhor, nós louvaremos e engrandeceremos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, somente para te adorar. Assim